como é bom estar com você. Eu, você, doutora Anise da Silveira, juntas, muito juntas, para fazer um mergulho interior e alçar para o equilíbrio. Com certeza, porque através das emoções que nós sentimos é que nós construímos os sentimentos. Então, se você quiser participar do nosso programa, envie a sua história. Qual é o seu conflito? O que está acontecendo na tua vida? Para o número 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, nós estaremos, juntinhos, reconstruindo as suas emoções. E não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Tem assuntos importantíssimos e que muitas vezes você vai se identificar e conseguir ali solucionar as suas emoções conflitantes. Então, é isso. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito querido, um convidado do coração. É o Dr. Daniel Puerari. Ele é advogado e professor. E vem hoje como especialista na história que nós iremos contar. Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado pelo convite, Iraci. Obrigada. Hoje nós vamos contar a história de Maria das Dores. Ela tem 48 anos, mora em Porto Alegre e tem um salão de estética. Ela conta: somos 3 irmãs e vivíamos muito bem. Éramos super amigas até o falecimento de meu pai. Sua irmã Claudete, infelizmente, é muito ambiciosa. Depois que seu pai faleceu, ela se distanciou de Maria, fazendo as coisas pelas suas costas, diz ela. Claudete morava com o pai na casa da vinícola dele. Ela está grávida de 4 meses e não aceita de forma alguma vender nem a casa e nem a vinícola. Maria e sua irmã Terezinha querem a parte da herança delas. Maria diz estar muito magoada porque elas tinham uma união muito bonita. As brigas começaram por causa da partilha. Quando saiu o inventário, cada herdeiro recebeu 90 mil reais, mas não houve acordo com relação à venda da casa e da vinícola. Claudete sempre morou com o pai e diz que não quer vender e nem sair da casa. Hoje, o imóvel está avaliado em 500 mil. Maria das Dores se dispôs a comprar a parte delas na época. Porém, isso foi há 4 anos atrás. Mas Claudete falou que a casa o pai tinha deixado para ela e que ela não ia vender e nem sair dela. O problema é que Claudete não tem o dinheiro para arrematar a casa e virar a única dona. Então, Maria das Dores pensa que ninguém sai perdendo se cada uma ceder um pouquinho. Mas é preciso que Claudete ceda também. Terezinha diz não ter condições de pagar. Ela é professora. Maria das Dores tem uma vida modesta, mas conseguiria pagar a parte das irmãs. A tensão entre as 3 irmãs tem aumentado muito depois da pandemia. Terezinha chegou a colocar a casa e a vinícola à venda, sem a autorização da Maria das Dores e de Claudete, porque elas estavam viajando. Levaram gente para comprar a casa. Ela fez as coisas pelas minhas costas,
diz Maria das Dores. Com certeza, ela está manipulando. Nunca mais nos falamos. Já disse a Claudete que se ela não fizer um acordo, o imóvel pode ser leiloado. Mas ela não acredita e diz que ninguém tira ela de lá. E ela pergunta: existe solução? É bem enroscado, né, esse problema das três irmãs. Porque acabar com um relacionamento, com uma amizade, por causa de uma herança, isso é uma coisa que acontece muito, não é, Daniel? Infelizmente, é mais comum do que parece. Eu não tenho números, mas se eu fosse chutar, eu acho que na maioria dos casos de inventário, a gente tem esse tipo de problema, né? Aí são inúmeros os fatores. Aqui a gente estuda muito isso no espiritismo, né? O apego, a ganância, a disputa entre as irmãs, forma ali uma liga que só vem trazer aí prejuízo para todas elas. Todo mundo sai no prejuízo. Não tem ninguém aí que vai sair, a não ser que elas cheguem num consenso, numa decisão consensual, ninguém vai sair lucrando, né? Por mais que uma imponha a sua vontade em relação às demais, sai todo mundo perdendo quando a gente tem um dissenso desse, principalmente entre irmãs, né? A Claudete diz que porque ela morava com o pai deixou a casa para ela. Eu não vejo dessa forma. A casa pertence a todas iguais. Não é porque ela morava com o pai que ela tinha mais direito, não é isso? Perante a lei, não é assim que funciona? Exatamente. O pai poderia ainda, obviamente, em vida, né, ter separado uma parte maior para ela. Porque nós temos na herança, né, a parte disponível da herança. 100% da herança, a pessoa só pode dispor de 50%. Ou seja, ele tinha o patrimônio da vinícola e mais, vamos chutar aí para arredondar, 300 mil reais, 90 mil reais para cada uma, né, 270, 300 mil reais. Tudo daria, pelo que eu entendi, a vinícola está 500 mil reais, tudo daria 800 mil. O que ele poderia? Separar 400 mil do patrimônio dele e destinar a qualquer pessoa. Poderia ser uma instituição de caridade, a um amigo, inclusive a Claudete. Então, às vezes, isso acontece. Para ser feito na forma da lei, ele deveria, pelo menos ali em vida, ter deixado a parte disponível dele para a Claudete, que daria praticamente o valor dessa fazenda, dessa vinícola, né? Então, teria como ter sido resolvido antes. Então, muitos problemas a gente vê, principalmente envolvendo o inventário, que tem origem na falta de compreensão que todos nós deveríamos ter, que a certeza que a gente tem da morte é a única certeza dessa vida. É verdade. Então, e as pessoas não querem se programar para a morte. O brasileiro, em especial, tem horror a falar sobre a morte, que é a única certeza que a gente tem. Então, eu acho que estudando a doutrina espírita, isso ajuda bastante, porque a gente sabe que é inevitável, a gente sabe que não acaba com a morte física, a gente sabe que tem depois um porvir, e sabemos que esses tipos de problemas podem ser evitados, né? E devem ser evitados. Então, primeiro a gente tem essa questão do pai, que poderia já ter deixado tudo organizado para não ter esse tipo de Aí que eu problema. acho, porque se realmente ele tivesse deixado para ela, ele poderia ter feito um testamento. Pois é, em testamento... Se não fez testamento, eu entendo, subentende-se que ele não deixou específico para ninguém. Pois é, tem um ditado popular que fala o seguinte: palavras o vento leva. E é verdade, não adianta. Então, a gente precisa fazer as coisas, né, de acordo com o rigor que a lei traz. Porque é uma questão de segurança. Ninguém Sim. sabe o que ele falou para uma das filhas, porque aproveita somente a ela. É muito inseguro, né? E também não tem validade jurídica. Deveria ter sido feito um trabalho prévio. Mas não foi feito trabalho prévio, tudo bem, né? Então, a gente tem esse cenário de hoje aí. O que, pelo menos pelo que eu vejo, está acontecendo? A Claudete, que é quem morou ali naquela casa o tempo todo com o pai, tem um apego muito grande. Isso até é natural, a pessoa viveu ali, tem as suas lembranças, as suas memórias de bons tempos que ela passou em família, naquela residência, naquela vinícola, e a pessoa se apega muito àquilo.
E a gente tem dois problemas, não é? Que, em função desse apego, ela acaba estragando o que é de mais importante nessa situação toda, que é a relação que ela tem com as irmãs e com a família dela. Então, de Com nada adianta uma certeza. lembrança de um bom momento se atualmente ela está criando um embaraço a um desenvolvimento sadio daquela relação familiar. Então, a gente tem esse Que ponto. houve, assim, um afastamento geral, né. É. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, no caso de alguém querer fazer um testamento, eu quero fazer um testamento e deixar isso para fulano, isso para ciclano, tem idade específica para isso, que é permitido ou não? Tem acompanhamento de advogado ou é só ir no cartório e fazer? Como é que funciona São isso? várias espécies de testamento, né? Não tem idade, a pessoa estando em plenas condições mentais, psíquicas, né? Ela pode fazer um testamento. O ideal é ser feito um testamento por uma escritura pública. Não é caro, cada estado tem o seu valor, porque cada estado legisla sobre os emolumentos cartorários, né? Os Certo. cartórios são serventias extrajudiciais, mas estão vinculados ao Poder Judiciário, que faz um controle da atividade e coloca a tabela. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, vai depender, mas não é caro, deve sair em torno de, sei lá, no máximo um salário mínimo, agora não me vem à cabeça o valor exato. Mas Uhum. fazer por uma escritura pública é uma garantia muito grande, porque vai ter ali um funcionário do cartório, um tabelião, que vai dizer que atestou, e ele tem fé pública, que aquela pessoa estava, né, no seu perfeito juízo e que aquela é a vontade declarada dela. Aquela vontade dificilmente vai poder ser Não contestada. importa a idade que a pessoa tenha. Se ela tivesse 60, 70, 80, 90 anos e Nesse, resolver fazer, nesse caso, plenas condições mentais, valida o ato. e isso pode ser contestado, por exemplo, depois do falecimento da pessoa, se a pessoa deixar um testamento, isso pode ser contestado daí pelos filhos, falar: "Não, ele não tinha, lucidez", ou alguma coisa assim? Esse feito por escritura pública dificilmente vai ser contestado, porque o que a pessoa contesta geralmente? Que quem estava sendo ali o testador, né, não tinha condições para poder testar por conta, não sei, de uma questão psicológica qualquer. Ou que estava sofrendo algum tipo de coação, ou estava sendo enganado, tendo ali o que a gente chama de vício do consentimento. Estava em erro, ou foi enganado, foi coagido. E a garantia de que nada disso aconteceu é justamente a fé pública que o tabelião tem. E ele faz a lavratura de uma escritura pública, isso fica Hum. arquivado no cartório e, se ele quiser, as pessoas só inclusive tomam ciência após o falecimento, né? Fica lá registrado Certo. e arquivado. É uma opção que a pessoa tem. Pode contestar? Pode, mas a chance de conseguir alguma brecha para derrubar uma escritura pública feita por um tabelião é muito pequena. Certo. Então, no caso, como o pai não deixou nada, específico, ali são divididos em partes iguais, não interessa se ela morava lá ou não, o direito dela não é maior do que o das outras irmãs. Não. Tem uma questão na legislação que traz o seguinte: o direito real de moradia do cônjuge sobrevivente. Ou seja, se fosse a viúva, parece que, pelo que eu entendi, só tinha ele e as 3 filhas, né? Não tinha a mãe Sim, dela. é. A viúva, sim. Se aquela era a residência que era do casal, né? Que veio a ter o Uhum. falecimento, então, do ex-casal, após o falecimento de uma das partes, a outra tem o direito real de residir ali até ela não ter mais essa vontade ou não precisar mais. Então ela pode Certo. continuar residindo naquela vinícola, nesse caso aí, se fosse esposa. Sendo filha, a gente poderia até pensar numa tese, numa estratégia para buscar por analogia. Vamos imaginar que ela não tem nenhum outro lugar, vamos imaginar que ela não tenha nenhum trabalho, nenhuma atividade laborativa para poder arcar com o seu próprio sustento. Vamos imaginar aí um quadro de extrema necessidade. Nós até poderíamos, em tese, por analogia, buscar esse instituto do direito real de moradia, que é da ex-cônjuge, para tentar encaixá-lo, entre aspas, né? Sim. Mas a ferro e fogo seria a ex-cônjuge. Ou seja, como não é o caso, ela é filha só, o direito dela não é maior do que nenhuma das Não outras. é, não dá para uma ser preferida e as outras serem preteridas. Isso seria uma grande injustiça. Quanto tempo pode demorar rolando um processo desse?
Esse processo é um processo litigioso, porque elas não chegam num consenso, né? Depende de estado para estado. Aqui no Rio de Janeiro, pode demorar alguns anos. Agora, precisar depende muito da vara que vai cair, do trabalho dos advogados, então são vários fatores. Agora, só para ter uma ideia, tem inventários, o último que a gente trabalhou lá no escritório, nós seguimos com um trabalho que tinha sido iniciado por um outro colega profissional que fazia o trabalho dele também muito bem, mas o processo já se arrastava desde 2004. Então, fazendo uma conta rápida aí, quase 20 anos, 18 anos de processo. Jesus, amor. E nós conseguimos, num trabalho de buscar para o consenso, para uma solução consensual, resolver o processo em 2 meses. Porque a gente buscou justamente dialogar com as partes, falar, olha, tem que ceder aqui porque senão vai perder, vai ser pior para todo mundo. Você não acha que pode ceder também de um outro lado? O próprio cliente saber que ele tem o direito, mas se ele abrir mão de uma parcela do direito, vai ser melhor, porque já resolve um problema, já segue a vida, seguem os planos de cada um e saem daquele embaraço emocional, né, daquele problema jurídico, envolve gastos também. Então, depende muito, né? Se é consensual, você resolve rápido. Inclusive, hoje em dia, se não há litígio e não tem incapaz, um inventário você pode fazer no cartório, por escritura pública, e tem a mesma validade do que o inventário feito na justiça. E o último inventário que nós fizemos no cartório não demorou mais do que 1 mês, 3 semanas a 1 mês, porque tem que tirar as certidões, tem que lavrar a escritura, tem umas formalidades, obviamente, para trazer segurança, mas com a mesma validade de um processo que poderia demorar anos. É muito prático no caso. Muito Quer prático. dizer, e pelo que elas dizem ali, isso daí já está rolando no mínimo há 4 anos, porque se ela tentou comprar a parte das irmãs há 4 anos atrás, então, No mínimo há 4 anos, né? Vamos considerar 4, 5 anos para chegar nessa parte, né, de ter dividido o dinheiro e vir a pandemia. A pandemia aí começou, já tem um bom tempo, a gente até perde um pouco o referencial, mas 5 anos de processo e 5 anos de briga, são 5 anos de desgaste, de energia emocional ali, agindo na vida das pessoas, e os problemas são feitos para serem resolvidos e não, né, mastigados e revirados toda hora e revividos. com certeza. Agora, numa situação dessa, elas podem continuar muito tempo brigando na justiça até que que a Claudete, né, queira vender, aceite vender. Agora, fato que aconteça dela não aceitar em momento algum vender, poderia ser leiloado esse imóvel? Como é que funciona isso? Como é que funciona? Esse imóvel, ele é um bem indivisível. O imóvel, nesse caso, é indivisível, pelo que eu entendi, é só um imóvel. Nesse caso, cada uma vai ter 1/3 em relação à propriedade do imóvel, 33,3%. Então, as 3 são proprietárias de um único bem que é indivisível. Então, elas são proprietárias, a gente chama em condomínio. Elas são condôminas de um bem indivisível. Nesse caso, elas herdando esse bem, cada uma com seu terço, para poder vender esse bem, o procedimento mais adequado seria ter um processo judicial, aí uma outra ação para dissolução de condomínio. Então, a grosso modo, assim, numa visão ampla, vai ser levado esse processo para ser avaliado em juízo. Um avaliador judicial vai dizer quanto vale esse imóvel, e aí a gente está dizendo que a primeira avaliação foi de R$500 mil. Nesse segundo processo pode ser menor, pode ser maior, vai depender também da depreciação do imóvel. Hoje ele vale 500 mil, a gente sabe se não cuida do imóvel, parece que o imóvel, entre aspas, sente, né? Sim. Vai se depreciando e desvalorizando. Com certeza. E aí ele vai ser averiguado o seu valor e, na sequência, se nenhuma das 3 pagar por aquele valor, ele vai a leilão para qualquer interessado em asta pública fazer lance para poder arrematar o imóvel. Mas o referencial vai ser o valor da avaliação. E esse avaliador é indicado pelo juiz? É uma avaliação judicial, é um perito judicial, avaliador, oficial de justiça avaliador, ele é perito nisso, inclusive. As partes podem nomear assistentes técnicos, né? Falar, olha, eu tenho aqui um avaliador também da minha confiança para poder analisar e dar o parecer dele, se destoar muito da realidade o valor desse perito judicial. Mas, a grosso modo, iria a leilão, é claro, as partes que têm interesse, que são as proprietárias, vão ter prioridade. Então, pelo que eu entendi, quem tem o dinheiro é a Maria. A Maria que tem
a capacidade de comprar a parte das outras duas, vai ter prioridade em dar o lance naquele valor e comprar a parte das duas. Ah, que interessante. Quer dizer, e mesmo que, por exemplo, a outra não queira vender, mas aí, no caso de um leilão, é obrigado, pronto, acabou, ela vai ter que recolher as coisas dela e sair. Vai ter que sair. E isso é uma coisa que acontece muito na justiça? Como é que funciona isso? Chegar nesse ponto é difícil. Chegar nesse ponto de ter uma avaliação judicial, ter uma ação de dissolução de condomínio é difícil porque realmente todo mundo perde. A avaliação geralmente ela é abaixo do valor de mercado. Acontece, mas esse ponto é raro acontecer. Geralmente as pessoas continuam em brigas eternas, aí os filhos acabam assumindo. Você vê, é um problema que pode passar de geração para geração, porque um processo se arrastando por 10, 20 anos, aí um outro processo mais 10 anos. Às vezes a Claudete, a Maria, a Terezinha já não estão mais aqui. E os filhos é que acabam herdando esse problema ou resolvendo de uma vez por todas, né? Gente, mas isso acaba sendo insano, né? É como ela disse, se todo mundo cedesse um pouquinho, todos poderiam se beneficiar numa situação dessa. Agora, no caso de ser leiloado e, enfim, ser um valor baixo, pode-se contestar o valor, pode não se aceitar o valor, como é que é isso? Sempre tem instrumentos jurídicos, né, para poder embargar a arrematação. Tem que ter um motivo juridicamente relevante, aí vai depender de caso a caso, mas é possível, e isso só faz com que o processo cada vez mais se arraste. Mas vai chegar num momento que não tem jeito, né? O que a lei traz como sendo uma possibilidade, um direito de uma delas, no caso de duas, né, e uma quer obstar esse direito, o direito vai prevalecer. No final de tudo, o direito vai prevalecer. Certo. E quando no caso é um cônjuge, né? E geralmente 50% do imóvel é de um cônjuge que está ali, né? E o outro 50% é para dividir, no caso, 25% para o cônjuge que ficou e o restante para os filhos, seja lá quantos forem, né? Numa situação dessa de não haver acordo, também pode ir a leilão? Como é que funciona isso? Nesse caso, como é cônjuge, se é o único bem destinado à moradia do cônjuge sobrevivente, até vier a falecer, ele pode continuar lá. Quem sobrevive e continua naquele bem que era da antiga família, né, vai continuar enquanto tiver interesse, vai poder continuar no imóvel sem problema nenhum. É o direito real de moradia. Ou seja, os filhos não podem mais tirar o pai ou a mãe da casa porque o outro faleceu. Hoje em dia isso não acontece mais. Já há um bom tempo até, mas não acontece mais. Isso é muito importante. E, no caso, se não for um bem que o cônjuge esteja residindo, aí pode ir a leilão, pode... Eventualmente, né? Não está residindo, mas é o único que ele tem para residir, porque às vezes pode acontecer o seguinte, olha, mora de aluguel. Não tem problema. Não residir ali, mas é o único lugar que tem para residir e continuar pagando o aluguel vai ser difícil. Foi o único bem deixado que era destinado àquela família, entre aspas, o bem de família, né? Então já há jurisprudência nesse sentido. Mesmo que não seja ali a residência onde efetivamente um dos dois vivia, mas se depois da morte, né, do autor da herança, que a gente chama, é a única saída para esse sobrevivente se manter de modo digno, persiste o direito real de habitação. Só não vai ser esse o caso se tiver um outro imóvel. Aí, vamos supor, não mora de aluguel no outro imóvel. Há duas propriedades, né? Uma onde a cônjuge sobrevivente continua e o outro aonde o falecido morava. E é esse o outro que vai ter uma briga. Agora, sobre esse, que é de propriedade dos dois, agora não mais, não é do falecido, mas de todos os herdeiros e da sobrevivente, ninguém tira ela de lá. Porque a gente costuma ver muita discussão, muita briga na justiça por bens quando é a separação de um casal. Mas quando é o falecimento de um deles, eu acho que não é tanto assim que acontece, né? De ter que ir para a justiça, ir lá, brigar, leiloar, seja lá o que for.
mas acontece muito por conta da ganância, a natureza do ser humano, né? E a gente tem um problema muito sério, porque depois que a pessoa falece, antes disso está tudo muito bem. Isso daí é um padrão que a gente vê acontecendo. Os filhos se dão bem, né? Ou se toleram, pelo menos. Agora, quando vem um a falecer, cada um quer a sua fatia, um se acha injustiçado, o outro acha que contribuiu mais, um acha, por exemplo, morre o pai e continua a mãe idosa, um acha que tem mais direito porque toma conta da mãe e efetivamente se ele gastar mais ele tem mesmo, que é para a mãe, não é para ele, né? Então tem tantos problemas envolvendo o inventário que não é consensual, que esse tipo de situação e coisas piores acontecem. Eu já vi situações mais grotescas do que essas, né? Inclusive um dos filhos falar abertamente, olha, eu estou querendo que esse inventário ele demore mesmo porque eu estou vendo que se a minha mãe receber em vida a parte dela, eram 3 irmãos, só vai doar a parte dela para os outros 2 irmãos. Ela não gosta muito de mim, então eu quero mais é que o processo dure bastante, porque se ela morrer durante o processo, essa parte que era dela vai passar para os 3 e eu não tenho como ser prejudicado. Ou seja, é a mesquinharia, né? O apego do ser humano que coloca aí o patrimônio acima até da própria relação entre pais e filhos, né? Uma mãe e um filho. É Com muito triste de certeza. ver, muito desgastante esse tipo de trabalho, inclusive, né? Emocionalmente, psicologicamente desgastante, mas acontece muito esse tipo de situação. É um peso muito é constrangedor, né. É, Agora, eh, a gente entende que esse imóvel que está ali virou um condomínio, sim. né. Agora, isso já acontece automaticamente ou se faz um condomínio? Tem um princípio chamado de princípio da Sazini, que se chama, né? O direito de Sazini, segundo alguns autores, que transfere a propriedade no exato momento em que a pessoa falece para os herdeiros, porque quem é morto não é titular de direitos, né? Não esses direitos, sabe? Os direitos patrimoniais, tem até outros direitos, né? Direito da personalidade, tem o direito a preservar a honra daquela pessoa que faleceu, mas em relação a ser titular de bens, né? Móveis ou Uhum. imóveis, morreu, ele não é mais titular de nada. Naquele exato segundo da morte do indivíduo, aquele patrimônio, por uma ficção jurídica, é transferido para os herdeiros. Ah, lá no papel e no registro ainda está o nome dele. Tudo bem, essa é uma formalidade que vai ser resolvida no inventário e partilha. O que é inventário e partilha? O pessoal fala inventário. Inventariar é levantar todo o patrimônio. Isso se faz até em estoque de loja, né? Ah, vamos fazer um inventário do estoque, é levantar tudo que tem de patrimônio. E partilha é partilhar aquele patrimônio para os herdeiros. Então, não é a decisão do juiz ou a escritura pública que vai transferir aquele bem para os herdeiros. Automaticamente, quando o sujeito falece, esse bem passa para os herdeiros em condomínio, inclusive, que vai ser formalizado depois. E a pessoa pode, por exemplo, no caso de uma família, que tem bens, fazer um condomínio, já distribuído aquilo? Tem. Hoje em dia há várias ferramentas de planejamento sucessório, né? Uma área do direito muito interessante, se chama planejamento sucessório. A pessoa pode fazer o planejamento por testamento, tudo bem, vai resolver essas discussões, mas não resolve o problema por inteiro. Porque quando a pessoa vier a falecer, vai ter a abertura do testamento, depois vai ter que ter um inventário para poder levantar aquele patrimônio, se tinha mais alguma coisa ou não, e como é que vai ser efetivamente dividido de acordo com o testamento, vai ter o processo de qualquer forma, ou uma escritura pública também, né? Mas se não tiver consenso. Tem também a doação em vida, é uma outra forma, falar, olha, eu sei que cada um tem esse direito, eu sei que eu tenho 50% que eu posso doar para qualquer um, então eu vou doar para você que é minha filha e que sempre me ajudou e que mora aqui comigo, esse 50% da minha parte disponível. Os outros 50%, um terço para cada uma. O sujeito pode fazer isso, só que envolve também um custo alto e aquele fator, né, do brasileiro não gostar de falar sobre morte, não querer adiantar as questões porque parece que está agorando, já ouvi muito isso. Não, mas eu já vou resolver isso, vai agorar a minha morte, deixa para frente. Deixar para frente é deixar uma conta mais cara para os herdeiros, porque o que ele vai fazer em vida, que é doar para os herdeiros, envolve um imposto que é caro. Mas quando ele vier a falecer, sobre essa transferência vai incidir o mesmo imposto, né? E mais o custo do advogado, o Ah. custo do processo, tudo isso poderia ser resolvido antes. E tem também holding familiar. O que é uma holding familiar? O patriarca, isso é muito comum fora do Brasil, né? O patriarca, nesse caso, cria uma pessoa jurídica, transfere o patrimônio para essa pessoa jurídica e divide as cotas da pessoa jurídica para os filhos, né? Cada um vai ter esse percentual aqui.
patrimônio é dessa pessoa jurídica. Então, na verdade, vocês vão ter esse percentual. É como se fosse, entre aspas, um condomínio, só que de uma outra forma. Em vez de elas falarem, eu sou dono desses imóveis, não. Eu sou dono dessa pessoa jurídica, eu tenho 1/3 das cotas dessa pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica é dona de fazenda, de carros, de investimentos e de tudo mais. É uma outra forma de se fazer um planejamento familiar, holding familiar. E isso dá certo porque a pessoa em vida, se ela tem vários bens, ela cria ali uma empresa, digamos assim, e pendura tudo na empresa. Sim. Mas é gerido por um só. Pode ser gerido por ele enquanto vivo, ele pode se manter Ou ali todo mundo tem direito a... da forma que ele achar melhor modular. Como é que na prática acontece? O patriarca faz essa integralização do capital social, que a gente chama, né? Passa da pessoa física para a pessoa jurídica o patrimônio. Transfere as cotas para os filhos. Os filhos são os donos da pessoa jurídica. Mas, nessa transferência, ele coloca algumas cláusulas. Uma delas é um usufruto, ou seja, vocês são donos, mas enquanto eu for vivo, eu vou colher os frutos, eu vou poder usar, eu vou poder fazer o que quiser, até acabar com essa pessoa jurídica. Eu sou o mandante também, né? Eu vou ser o procurador dessa pessoa jurídica, eu vou ser o administrador. Então tem várias cláusulas que transferem a propriedade para os filhos, mas o domínio direto continua sendo do patriarca, até para acabar com aquilo se ele quiser e voltar do jeito anterior. Então é um mecanismo bem interessante, muito utilizado para grandes fortunas. A maior parte das grandes fortunas não se encontra em nome de pessoas físicas vinculadas ao CPF, porque é muito mais caro fazer um inventário, né? O imposto desse tipo de situação é bem mais pesado. A alíquota é a mesma, mas a base de cálculo é outra. É um assunto um pouco complexo, mas quando a gente colocar ali, né? E eu faço muito isso, eu mostro para o cliente. Se você for, amanhã ou depois, ter um inventário, os teus filhos vão ter esse custo. Se você for fazer um testamento, vai ser assim. Se você for fazer uma holding familiar, o custo vai ser Y. E geralmente é bem mais barato do que um testamento. E isso é algo usual, é algo que acontece naturalmente? Porque, pelo menos eu, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar. No Brasil, ainda está começando essa percepção, né, do brasileiro precisar se preocupar com a morte e tudo mais. É muito embrionário, é muito novo. Todas as grandes fortunas, elas têm holding, né? A gente não vê aí vinculado a um patriarca, pelo menos não a maior parte do patrimônio. Agora, o cidadão, né, que trabalha, consegue seu patrimônio, um apartamento, às vezes 2, um carrinho, investimento, né, o padrão médio ali da sociedade, ainda encontra uma resistência, porque tudo que é novo, né, você tem uma resistência. Então, por enquanto, ainda a gente vê, né, passos vagarosos para esse caminho da holding familiar. Também, cada vez mais, o governo, né, principalmente os entes federativos, o município, principalmente o município, vê que está tendo uma economia por parte do contribuinte de um determinado imposto, então ele acaba vendo, o pessoal está começando a fazer holding aqui, vamos dificultar, aí cria mecanismos para poder não perder aquela receita, né? Que é uma economia que seria direito do contribuinte. Então, essas complexidades fazem com que a pessoa fique um pouco receosa em relação a esse planejamento via holding familiar. Mas não é incomum, não. Não é incomum. A gente já fez algumas no escritório e sempre aparece demanda para esse planejamento específico, o holding familiar. Agora, no holding familiar, é possível, por exemplo, um dos filhos, né, que está naquele grupo, ele contestar e querer ele ou assumir a direção das coisas, ou entrar na justiça para brigar, para ele poder... Não tem como. Ele pode não aceitar ser sócio, né? O pai criar aquela pessoa jurídica, ele tem o direito de criar a pessoa jurídica e fala, se você não quer, tudo bem, continua comigo as suas cotas. Quando você quiser, eu transfiro para você. Mas uma vez que transferiu as cotas para os filhos e essa transferência foi feita da forma correta, né, com toda a segurança para o doador, que nesse meu exemplo é o pai, não tem como contestar. É como acontece muito, né? Como se fosse a transferência de um imóvel. Eu sou seu pai, eu dou para você um apartamento, mas eu coloco uma cláusula de usufruto. Você é a dona, mas você não pode vender, você não pode administrar. Eu é que tenho todo o controle enquanto eu for vivo sobre aquele apartamento. A mesma coisa em relação à holding.
E na holding, por exemplo, eu tenho uma cota. Eu Uhum. sou uma filha e eu tenho uma cota lá, enfim. Se eu quiser vender a minha cota? Não pode, por quê? Porque, na verdade, você tem o que a gente chama de nua propriedade. Você é uma proprietária daquela cota, mas você não pode dispor da cota. Você não pode transferir aquela cota a terceiros. Ah, Esses são os mesmo? mecanismos que a gente coloca nesse instrumento de doação das cotas. É feita uma doação, mas é uma doação, entre aspas, bem amarrada, né? Bem segura para o doador. Quem recebe a doação praticamente não pode fazer nada, só é dono. Aí ele tem a nua propriedade. E para o proprietário, no caso, né, o chefe de família, se ele quiser vender tudo aquilo, ele pode vender tudo aquilo e pronto, acabou com o holding, vendi tudo, pronto, torrei o dinheiro, pronto, acabou, não teve problema. Ele pode desfazer a holding e vender do jeito que ele achar melhor. Mas envolve muito custo, porque envolve um custo para você criar a holding e o imposto, né, que na verdade há uma imunidade constitucional. Tem umas questões técnicas que eu nem vou me aprofundar, mas há um certo custo nessa criação da holding, por mais que seja menor do que o inventário. E retornar ao status quo ante, né, voltar aquele patrimônio para a pessoa física também envolve um custo. E aí depois, né, a gente vê que é mais difícil esse tipo de situação acontecer. Mas tecnicamente pode. O pai pode retomar aquele patrimônio e vender para quem ele quiser. E no caso, por exemplo, o pai fez um holding e ele resolveu vender o patrimônio todo. Um dos filhos que fazia parte desse holding pode entrar contestando? Não, não aceito, não podia ter vendido, enfim. Estou brigando porque... Pode, mas vai ser muito difícil conseguir, né? Porque nessa hora que ele faz a doação, você pode sim ter uma chamada dessas cotas de volta para o seu patrimônio. Tem um instrumento jurídico para isso. Ele pode contestar, mas não tem grandes chances de ganhar uma demanda dessas. A gente até brinca, olha, contestar, a pessoa pode contestar qualquer coisa nessa vida. Vai dar um trabalho para outra parte. Daí a ter grande chance de ganhar, são outros 500. Às vezes a chance é mínima ou quase zero. E o que você aconselha no caso da Maria das Dores, a Claudete, a Maria da Graça? Nesse caso, não dá mais para fazer holding porque o pai faleceu. Se ele fosse vivo, teria que ver esses mecanismos. Se um testamento resolveria o problema, pelo menos em relação a essa discussão. Se talvez a holding fosse interessante para eles, teria que ser feita uma análise bem peculiar ali das situações, das circunstâncias do caso concreto. Uhum. Agora, o melhor para elas seria chegar num consenso. Não tem jeito. Cada uma cedendo um pouco. A solução que a gente consegue, por mais que não agrade 100%, mas que é a consensual, é sempre a melhor. Porque todo mundo sai prejudicado com essa postergação do litígio. Todo mundo sai prejudicado. Elas vão acabar perdendo esse imóvel num leilão realmente, a não ser que a Maria, se eu não me engano, que é a que tem dinheiro, vá lá e exerça o direito de preferência e arremate. E vai ser solucionado de uma forma bem demorada, cara, emocionalmente desgastante, o que poderia ter sido resolvido. E elas podem, por exemplo, solicitar que esse leilão seja feito agora? Por exemplo, a minha irmã não quer sair da casa, mas eu e a outra queremos a nossa parte. Então, eu quero que esse leilão seja feito agora. Tenho como solicitar isso? Se não terminou ainda o inventário, é até possível, só que não é usual. Não é usual. Seria até possível, mas não é usual. Porque a propriedade já é das três. Então, primeiro teria que ser feita essa transferência da propriedade para as três, para depois ser feita a dissolução do condomínio. Porque o condomínio já existe, ele pode até não ter sido formalizado, mas já existe. E se o inventário já acabou, que eu acho que na história não chega a tocar nesse assunto, se já acabou e se a propriedade já é das três, aí não tem jeito. Aí mesmo que só com essa ação de dissolução de condomínio. Ou seja, se não ceder ali, o negócio não vai rolar. Não vai, não tem jeito. E essa história de que uma vai ter que vender, quis vender, melhor dizendo, pelas costas da outra, isso não existe, né? Porque são três proprietárias, uma só não tem como vender o que é de três. Tinha que, porque precisaria da assinatura de todas elas, né? Exatamente. Concordância para vender, sim. Concordância de todas elas. Então, mesmo que uma bote à venda, vá lá, ela não pode fazer nada. Vai só perder tempo. Tá certo. Daniel,
em uma palavra, uma emoção para Maria das Dores reconstruir? Ela precisa reconstruir, principalmente a Claudete, o desapego. Que eu acho que a Claudete é que traz aí esse fator briga e discussão para toda a família, porque ela que não quer sair do imóvel, as outras duas estão tranquilas, né? Então, desapego. Desapego, é isso aí. Tá ótimo. Obrigada pela sua presença, por todos esses esclarecimentos. Eu acho que deve estar ajudando realmente muitas pessoas, muitas famílias. Porque quantas famílias a gente não vê envolvida com discussão de patrimônio e passando assim inúmeros sufocos, né? Porque não tem conhecimento, não tem esclarecimento, né? É verdade, é verdade. Eu que agradeço, Iraci, pela oportunidade de estar aqui, para a gente poder conversar, e pode sempre contar comigo. Muito obrigado. Obrigada, muita paz. Agora, Maria das Dores, vamos ver o que é que a doutora Anise da Silveira tem a dizer de toda esse processo, de toda essa situação que você e suas irmãs vêm enfrentando. Ela diz assim: o ser humano muitas vezes se sente inseguro e, devido a isso, passa a ser possuído pelo egocentrismo desmedido, tornando-se arrogante e provocando também o afastamento das pessoas do seu meio de relacionamento. Na verdade, o egoísmo tenta agigantar o eu. Em contradita, é o inimigo principal do eu, pois é o causador da solidão. Então, realmente é muito preocupante, é desgastante, é doloroso quando tem uma situação de partilha em família e que uma das pessoas não concorda com a situação. É desgastante e todos numa situação dessa sempre têm muito a perder, porque perde muito emocionalmente, passa noites revivendo, maquinando sobre aquilo, pensando, né, remoendo situações, acaba acontecendo muitas situações de mágoas, de ressentimentos, e cada vez mais vai tomando uma proporção gigantesca de algo que poderia ser resolvido. Quantas famílias passam a se distanciar, a se desentender, a ter desavenças a partir do momento que tem um inventário? Tem um ditado que diz assim: quando se está comigo é meu bem. Depois que a pessoa falece, desencarna, são os meus bens. E isso vem trazer realmente essa preocupação, porque a Maria das Dores diz que a relação das três irmãs era muito boa. Elas se entendiam muito bem, eram super amigas, não tinham problema nenhum. Quer dizer, depois da situação que o pai faleceu, é que começou esse distanciamento, que começou essa situação constrangedora. E mais, a gente fala aquilo que não quer e arruma muito ressentimento. A gente ouve o que não quer ouvir e a gente provoca no outro sensações, emoções que a gente não gostaria de estar passando por ela. E que a gente, muitas vezes, ao falar alguma coisa, está rompendo ali na pessoa algo que até então estava adormecido, mas que, a partir daquele momento, passa a ser o objeto de disputa, o objeto de desavença, de dor e de muito sofrimento.
Então, como nós pudemos perceber em todo esse esclarecimento que o Dr. Daniel Poerari nos trouxe, que muitos desses incômodos todos, dessas mágoas, desses ressentimentos que são gerados numa partilha de bens, num inventário, poderia ser evitado se antes mesmo de haver o falecimento de alguém, tudo fosse colocado de uma outra forma, como ele disse, o Holden. Mas nós não queremos falar de morte, não é? Não queremos falar também de partilha, não queremos falar de nada disso. Aliás, nada que nos remeta ao um beijinho, fui. Mas é extremamente necessário. É algo que faz parte da vida e onde acaba distanciando e separando muito as famílias. Então é isso. Se você quiser fazer parte do nosso programa, nos envie a sua história. Pense bem, qual é a emoção que está te afligindo? Quais são suas dores, suas angústias? E envie pelo WhatsApp. Anote aí, 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos assim, ó, juntinhas com a doutora Anise da Silveira para resolver, para esclarecer, superar juntas o seu desafio e aliviando a sua emoção. Para que você tenha uma semana de muita paz, muita alegria. Deixo aqui meu beijinho carinhoso para você.